Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor Deus, que a tua palavra, com o poder que dela emana, Senhor, nos abençoe e nos transforme nessa noite. Usa a minha vida, Senhor, eu a consagro a ti nesse momento, para que tu fales através da minha vida. Amém. Mais uma parábola de Jesus, e não podia ser diferente, uma parábola de uma sabedoria, né, muito grande. Essa parábola, a gente já ouviu pregar sobre elas muitas vezes, e a interpretação que a gente ouve sempre, né, o entendimento que as pessoas têm, que é a parábola que fala sobre o filho pródigo, porque esse é o título da parábola. Mas eu creio que o mais importante dessa parábola é o pai, porque o pai está falando da postura e do amor de Deus diante dos nossos pecados. Percebam que esse filho, ele pede ao pai o que é de direito dele, a parte dele na herança. Claro que tudo isso, por ser herança, era algo que vinha do pai para ele, né? Que o pai conquistou e ele, por ser filho, tinha direito. Aqui Jesus faz uma associação, né? Faz uma comparação ao reino de Deus, que é algo que recebemos por graça, né? Recebemos por favor imerecido, porque nós não somos, na verdade, dignos de pertencer ao reino de Deus, mas é algo que nós herdamos pelos méritos e o sacrifício de Cristo. E esse homem, ele pede, né,
que o Pai dê a ele o que é de direito, e ele vai para o mundo, vai desfrutar daquilo que ele tem direito, vai andar no mundo. E a grande verdade, irmãos, é que embora a vida do cristão pareça uma vida e as pessoas que estão no mundo olham dessa forma, o cristão é aquele que não pode fazer nada, o cristão não desfruta das coisas boas do mundo, mas a verdade não é que a gente não pode, a gente não quer, porque quando nós somos transformados por Cristo, a gente não deseja mais essas coisas. Então o mundo, quando olha, ele acha, poxa, mas viver sem isso, para quem está no mundo, é um sacrifício viver sem o que o mundo dá. E eles olham para a gente achando que a nossa ótica é a mesma, mas para nós não é sacrifício nenhum abandonar o pecado. E a palavra aqui, Jesus, na sua sabedoria, ele diz que esse menino, o filho, ele não podia nem comer a lavagem dos porcos, nem isso era dado a ele, era uma coisa. Então imagine, irmãos, se a pessoa começa a gostar da lavagem, sentir desejo de comer a lavagem de porco, imagina a situação que ele estava. Porque a gente diz, olha, isso eu não como, a gente não come porque tem escolha, né? Porque o dia que não tiver e a fome bater, a gente vai comer o que vê na frente e vai achar gostoso. Então o filho, ele começa a achar até atraente e apetitoso a lavagem que ele está dando aos porcos. E, amados irmãos, quem está no mundo se alimenta de todo tipo de lavagem que o mundo dá. Se nós compararmos, né, o que o Pai nos dá no reino, aqui comparando o Pai dentro da sua casa, o que ele dava aos seus filhos, ele dava do bom e do melhor. E quando ele se vê no mundo, ele fala, puxa vida, aqui nem lavagem de porco eu tenho para comer. E a grande verdade, irmãos, quando a gente olha lá para fora, o que a gente vê não nos atrai, porque Deus nos dá do bom e do melhor quando a gente vive aqui no reino com Ele. Isso para o mundo é loucura, fala, como vocês podem abrir mão disso, daquilo outro que o mundo dá? Como pode alguém ser feliz abrindo mão de tudo que o mundo oferece? E eles olham para nós dizendo, o cristão é aquele que não pode, Deus me livre, ser cristão não pode fazer nada, mas o que é sacrifício para eles, para nós, não é sacrifício nenhum. Eu não desejo, pela nova natureza de Cristo em nós, nós não desejamos mais aquilo que o mundo oferece, que enche os olhos de quem está no mundo, não enche os nossos olhos. E esse homem, o filho, né, desse dono da fazenda, ele mesmo morando com o pai, o coração dele estava lá fora, naquilo que o mundo oferecia. Percebam isso, ele estava dentro da casa do pai, desfrutando de tudo aquilo que o pai dava, mas o interesse dele, os olhos dele estavam lá fora naquilo que o mundo podia oferecer. E ele, se sentindo atraído, tentado por aquilo que o mundo oferecia, ele pede a parte dele e parte para o mundo. O grande problema, irmãos, de estarmos no reino de Deus, na igreja, só fisicamente, é que a gente vai estar aqui, mas os nossos olhos vão estar lá para fora. Por isso Paulo diz, olha, vivam pelo Espírito e não pela carne. Por isso, Paulo insiste que a gente viva pela nova natureza. Por isso a gente precisa ter uma vida de oração e leitura da palavra, porque se a gente descuidar da nossa vida espiritual, a gente vai continuar vindo à igreja, mas a gente vai estar vindo mais pela carne do que pelo Espírito. E acreditem, irmãos, quando a gente está vivendo uma vida espiritual forte, bem alimentada, essas coisas do mundo não nos atraem nada. Mas quando a gente descuida da nossa vida espiritual, a gente já começa a olhar diferente para aquilo que está no mundo. Já começa a ser atraente, já começa a ser apetitoso. Não existe, irmãos, tentação grande ou pequena. A questão é como nós estamos espiritualmente diante das tentações. Se nós estamos firmes, né, no reino de Deus, se nós estamos firmes em Cristo, na oração, na leitura da palavra, na comunhão dos santos, não há tentação grande para nos derrubar. Não há. Quando a tentação se torna muito grande e nos balança, é porque, na verdade, a nossa vida espiritual já está fraca. Amados irmãos,
todo pecado que cometemos, ele já começa lá atrás, quando a gente descuidou da nossa vida espiritual. Normalmente, quando a gente cai numa tentação, faz uma revisão de vida e você vai ver que a brecha já estava lá atrás e foi te enfraquecendo para quando você chegar diante da tentação cair. E o filho, né, desse homem, do pai aqui em questão, ele morava na casa do pai, desfrutava das coisas do pai, mas o coração dele estava lá fora, desejando as coisas do mundo. Amados irmãos, não são poucos que estão na igreja fisicamente, mas o seu coração está lá fora, naquilo que o mundo oferece, naquilo que o mundo tem para dar, e não são poucos. A gente sabe, Jesus falou, olha, na igreja, né, ele anunciou isso, né, haverá joio e trigo, deixa que eles cresçam junto, que quando eu voltar, eu vou separar o joio do trigo. E a gente precisa estar atento nisso, não que a gente seja joio, mas se a gente descuidar das coisas da casa do Pai, a nossa carne vai desviar a nossa atenção para as coisas do mundo. Amados irmãos, quando você começar a se sentir, quando a tentação começar a ser muito forte na sua vida, começa a rever a sua vida espiritual, começa a fortalecer sua vida espiritual. Você não vai vencer tentação por uma decisão. Esse homem, o filho, né, que decidiu ir embora, ele não tinha como vencer essa tentação pela carne, porque a carne deseja estar no mundo. Amados irmãos, nós estamos aqui na igreja, mas a nossa natureza humana deseja estar lá fora. E essa é a luta que a gente vai viver até que Jesus volte. Até que Jesus nos chame, vai haver esse conflito dentro de nós. E esse homem foi embora, e ao chegar no mundo, né, ele parou para pensar e falou, puxa vida, aqui eu não tenho nem lavagem de porco para comer. Ele relembrou do que ele tinha na casa do Pai. Sempre que a gente peca, né, que a gente tropeça no pecado, o Espírito nos incomoda e a gente sente um mal-estar muito grande, uma tristeza muito grande. A gente sente uma profunda tristeza quando a gente peca, é ou não é? Porque a gente lembra, a gente experimenta, porque o pecado é essa lavagem aí que o mundo oferece, a gente acaba, quando tropeça no pecado, a gente experimenta isso, mas imediatamente a gente lembra da casa do Pai. Olha, o que o Pai me dá é muito diferente disso aqui que eu experimentei agora. E a gente sente essa tristeza, assim como o filho falou, puxa, vou voltar para o meu pai. Mas ele nem tinha o desejo de voltar como filho, porque ele falou, ainda que eu volte como empregado, é bem melhor do que eu estou vivendo aqui. Ou seja, o pior lugar na casa de Deus é melhor do que o melhor lugar lá fora. Ainda que o mundo te ofereça coisas maravilhosas lá fora, não chega aos pés do que Deus te oferece no reino, ainda que comparado aos olhos humanos com o que você teria lá fora, pareça tão menos. Não há comparação. E o filho olha e fala, olha, vou voltar para o pai, vou voltar para a casa do meu pai. E ele decorou o que dizia ao pai. Ele disse, olha, ele tinha no seu coração que ele tinha que convencer o pai a aceitá-lo. Então ele decorou o que dizia ao pai, eu vou chegar lá e vou dizer ao meu pai, pai, já não sou digno, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser tratado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Já estava tudo decorado. Vou falar isso para o meu pai me aceitar de volta, nem que seja como empregado, qualquer coisa é melhor do que eu estou vivendo aqui. E esse espírito que o filho tinha de achar que ele tinha que convencer o pai a recebê-lo, desconsiderava o amor que o pai tinha por ele. O que a gente percebe aí, duas características fundamentais desse filho. Uma, ele estava na casa do pai, mas o coração dele estava lá fora. E quando ele vai lá para fora e cai no pecado, ele relembra do pai, mas ele, até então, ele não tinha entendido o amor que o pai tinha por ele. Na verdade, ele nunca entendeu o amor do pai. Tanto que ele começa a decorar o que vai dizer para convencer o pai a voltar para a casa do pai. E muitas vezes, irmãos, quando a gente peca, a gente tem esse sentimento. Não pequei, tem que fazer uma oração bem bonita, pedir perdão a Deus, ler salmos, porque eu pequei, eu tenho
que convencer a Deus, e a gente muitas vezes coloca o amor de Deus, a gente mede o amor de Deus, a gente enxerga o amor de Deus tendo como modelo, como base, o nosso amor. E a grande verdade é que nós somos como outro filho, na verdade. O outro filho, ele não era um mau filho, não. Ele disse ali: pai, eu sempre te servi a vida toda, te obedeci em todas as coisas, ou seja, um excelente filho. Ele não era um mau filho. Aqui a palavra, quando Jesus fala a parábola, diz que ele obedecia o pai. Ele fala: pai, sempre te obedeci, trabalhei para ti como teu servo na tua casa a minha vida toda, sempre te obedeci, ou seja, um excelente filho. Mas o coração dele não tinha um coração misericordioso. Uma outra característica: de nada adianta a gente trabalhar no reino de Deus, servir a Deus como esse filho servia ao pai, se a gente não tiver um coração misericordioso. Porque todo o trabalho que nos ocupa na casa do pai tem como objetivo a ovelha perdida, aquele que está no mundo e precisa voltar. Não, pastor, mas eu trabalho aqui na igreja de gente pequena, eu não vou lá fora evangelizar, mas todo o trabalho da igreja ele vai resultar na busca da alma perdida. Quando você está ali na igreja de gente pequena, muitas crianças talvez não tenham ainda recebido a semente do reino, você está colocando a semente do reino ali. Muitas vezes, através do seu trabalho com a criança, o pai vai ser evangelizado por aquilo que a criança está aprendendo e levando para casa. Todo o trabalho da igreja, de alguma forma, ele tem que resultar em evangelização, porque esse é o chamado da igreja. Quando Jesus institui a igreja, ele diz: ide, anunciai, ide, proclamai, ide, pregai o evangelho, e aqueles que se converterem e forem batizados, e por aí vai. Ou seja, o objetivo da igreja, a função da igreja é a ovelha perdida, ter a misericórdia e o amor por aquele que está perdido. Eu sempre digo isso, irmãos, o evangelismo, ele não pode acontecer desassociado da igreja, porque o evangelista, ele sai da igreja, e aquele que ele evangeliza, ele vai para a igreja para ser discipulado. Não existe evangelismo desvinculado da igreja de Cristo. Não existe. Você não pode dizer: olha, eu não tenho nada a ver com a igreja, mas eu vou pregar o evangelho por mim mesmo. Tá? Quem vai discipular aqueles que você evangelizou? Quem te discipulou para pregar o evangelho? Então, o evangelismo, ele nasce da igreja e ele retorna à igreja, discipulando aqueles que foram convertidos. Então, o trabalho que a gente faz dentro da igreja é para que aqueles que tiverem um dom de evangelizar, eles sejam aqui preparados, e aqueles que forem alcançados por essa evangelização retornem para ser discipulados na igreja. Então nós somos chamados, trabalhando na obra de Deus, a ter um coração conforme o do pai. E o filho ali, ele trabalhava diligentemente para o pai, mas ele não tinha um coração misericordioso. Então a gente tem que pedir a Deus, porque a gente, tal qual esse filho, a gente trabalha no reino de Deus, a gente faz as coisas do reino de Deus. A gente pode chegar e dizer para o Senhor: Senhor, eu te sirvo há anos na igreja, eu sempre te obedeci na minha vida, eu faço a tua vontade na minha vida, mas e o meu coração é misericordioso com a ovelha perdida? O meu coração é misericordioso com aquele que está entrando na igreja, com aquele que está no começo da caminhada e que ainda não mostra fruto de arrependimento, tal qual aquele que já caminha há mais tempo? O meu coração é misericordioso com aqueles da minha família que não se converteram e precisam ser alcançados? Como é o nosso coração? Igual ao do pai ou igual ao do filho? E quando esse filho chega e vê o pai, ele já vem com as palavras decoradas: pai, pequei contra o céu e contra ti. Antes que ele diga: já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai interrompe ele e diz: olha, traz roupa nova para ele, sandália, anel. Ou seja, o pai nem quis ouvir o que ele tinha para dizer. Que ele tinha pecado, o pai já sabia.
Que ele tinha se desviado, o pai já sabia. Mas para o pai era irrelevante as suas explicações. Porque a palavra diz que o pai já estava olhando, aguardando a volta do filho. E quando o filho vem, ele abraça o filho e restitui ao filho plenamente as coisas da casa do pai. Amados irmãos, quando nós pecamos e nós nos arrependemos, nós somos plenamente restituídos de santidade. Por isso, só Deus pode perdoar pecados. Não há outro que possa perdoar pecado a não ser Deus. Porque Ele, além de perdoar, Ele nos cura do nosso pecado. Porque o pecado é uma mancha na nossa santidade, é uma ferida aberta na nossa santidade. E Deus, quando nos cura, Ele nos limpa totalmente. É como se a gente nunca tivesse cometido aquele pecado. E creiam, uma vez que você se arrependeu e Deus te perdoou, é como se esse pecado nunca tivesse acontecido. É que Jesus está mostrando ali, o pai não quer nem saber o que ele fez. Olha, bota a túnica nele, bota o anel nele, a sandália, ou seja, ele foi restituído na plenitude, na posição. Ele nunca imaginou que ele ia ser tratado como filho. Ele chegou ali para convencer o pai a ser um empregado, e para surpresa dele, o pai nem ouve o que ele tem para dizer e restitui a ele plenamente. Ele merecia? Não, ele já tinha gasto a parte dele no mundo, ele não tinha mais nada para receber do pai, mas ele recebeu novamente, por graça, por misericórdia do pai, ele recebeu. E nós, irmãos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus nos perdoa de tal forma que você pode viver dali para frente como se você nunca tivesse cometido esse pecado. Para Deus é assim. E para nós tem que ser também. A gente não pode ficar durante a nossa vida carregando correntes dos pecados que nós cometemos, porque o inimigo ele faz isso. Ele fica relembrando, esfregando na nossa cara o que a gente fez no passado, os pecados que nós cometemos, a forma que a gente vivia. Mas o perdão de Deus, ele nos restitui plenamente a condição de filho de Deus. E os pecados é como se eles nunca tivessem existido na nossa vida. Mas a gente precisa tomar posse disso. A gente não pode ficar amargurado com coisas que Deus já perdoou. A gente não pode ficar carregando culpas por coisas que Deus já perdoou. O arrependimento, ele nos impulsiona à frente, né? Quando eu me arrependo de alguma coisa, o pecado que eu cometi ficou para trás e eu tenho uma vida nova para viver. Então, o arrependimento, ele gera perdão, que gera uma nova vida para mim. A culpa não gera nada. A culpa, ela só nos trava. E o inimigo, ele tenta de todas as formas colocar culpa no nosso coração. E a gente se sente travado, porque a culpa nos trava. A culpa nos torna incapaz de caminhar na nossa santidade com Deus. Então percebam que o filho, né, que vinha esperando que o pai, nem sabia se o pai ia restituir a ele a condição de ser um empregado, o pai restitui a ele plenamente como filho, e ele recebe, entendendo que era a graça e misericórdia do pai, porque ele mesmo disse, pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu isso. Assim como nós somos chamados a reconhecer, pai, nós não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Não somos, mas a gente tem que receber isso porque foi dado por Deus. Nós somos filhos de Deus, sim. Nós somos perdoados por Deus, sim. Somos santificados, e creio, irmãos, quando Jesus voltar, o reino estabelecido, que vai ser estabelecido eternamente, vai ser um reino de perdoados. Não vai ser um reino de perfeitos, não vai ser um reino de santos que nunca pecaram na sua vida, mas vai ser um reino de perdoados. Então a gente tem que receber verdadeiramente o perdão de Deus, enxergar a Deus como esse pai. Se a gente se arrependeu do pecado, a gente não tem que ficar preocupado com que explicação a gente vai dar a Deus, até porque Ele sabe do que a gente fez, por que fizemos e de que forma fizemos. Nada é oculto aos olhos de Deus. O que importa para Deus é o nosso arrependimento. Por isso, amados irmãos, a igreja é aquela mãe que acolhe o pecador. E quando eu digo igreja, o seu povo, a igreja viva, mas a igreja de instituição também, é aquela mãe que acolhe o pecador, né? Vem como você está,
né? Ninguém aqui vai passar por uma prova de santidade para poder entrar na igreja. Ah, pastor Paulo, eu quero entrar na igreja, tá? Senta ali, eu quero saber como está a sua vida. Não, você vai entrar aqui para Deus te transformar. Agora, uma vez que entrou aqui, você tem que viver em novidade de vida. Você não tem como entrar e dizer, ah não, Deus falou para eu vir como eu estou, então eu posso ficar aqui do jeito que eu vim. Não, você vai vir como você está, mas Deus vai te transformar e você tem que querer essa transformação para a sua vida. A gente vive hoje, né, numa situação, e a igreja, creiam, né, essa agenda aí homossexual, o alvo é só a igreja, não tem outro alvo. Então eles dizem que você ter qualquer tipo, né, de pregação contra o homossexualismo, você está cometendo uma discriminação, o que não é verdade, porque para nós não existe diferença de pecado. Todo pecado, você vem lá de fora como você está, mas você estando aqui, você tem que renunciar a todo pecado para servir a Deus, seja ele qual for. A gente não aponta para um pecado e deixa outro de lado, é todo pecado deve ser deixado lá fora. Então, amados irmãos, os pontos que a gente deve levar dessa pregação, dessa parábola é essa, né? Lembrar que Deus, quando a gente peca, é aquele que já está de braços abertos esperando a gente se arrepender e voltar. Né? Quando eu erro com um ser humano, eu tenho que ter uma boa explicação para conseguir o perdão, né? Poxa, errei, vou lá conversar com ele, você vai se desculpar, você vai explicar o que te levou a fazer aquilo, você vai reconhecer que não devia ter feito, mas você vai sempre com aquele sentimento de que você tem que ser convincente para a pessoa te perdoar. Com Deus não é assim, você não tem que convencer a Deus a te perdoar, você só tem que se arrepender do que você fez. Lembrando também do outro irmão, né? A gente continuar servindo na casa de Deus. Deus não desconsidera o nosso trabalho, porque é tão importante o nosso trabalho para Deus que Ele age através de nós. Antes mesmo que a gente desejasse trabalhar para Deus, Ele já estabeleceu que a igreja seria assim. Ele faria, quem faz a obra é Deus, Ele instituiu e Ele faz, mas Ele já determinou que seria através das nossas vidas. Deus não faz nada na igreja que não seja através dos seus servos, dos seus vasos, porque Ele quis que fosse assim. Então, se há alguém que valoriza o nosso trabalho na igreja, é Deus, porque foi Ele que instituiu, é da vontade dEle. Mas a gente tem que olhar também para o nosso coração. Se você trabalha lá fora, na sua vida secular, o que importa é o que você faz, o teu coração não interessa para o dono da empresa. Você pode nem gostar da empresa, não gostar do que você faz, mas se você faz o teu trabalho bem, se você faz o teu trabalho com excelência, o patrão não quer nem saber o que tu está sentindo. O problema é que o trabalho está feito e é isso que interessa para ele, ele vai te pagar. Mas aqui não, o que importa é o coração, né? Aqui a gente não recebe salário, não, o salário já foi pago antecipadamente, que é a nossa salvação. Deus já pagou antecipadamente por tudo que a gente faz. Mas aqui o que conta é o coração, né? Que a gente faça tudo para Deus sim, mas que não seja algo que eu faço porque é o meu trabalho, eu estou fazendo, mas um coração desejoso realmente de ver vidas convertidas. E creio, irmãos, mesmo nós que temos o nosso nome no livro da vida, mesmo nós que já somos convertidos, a gente tem que se converter a cada dia. E a gente vai fazendo isso na nossa comunhão dos santos, no trabalho de cada um, nos nossos momentos, né? Eu sempre digo isso, né? Sempre olhei com muito carinho essa nossa reunião ali ao redor da mesa, café da manhã, cantina, esses almoços aí que a gente faz durante o ano, porque não é um parêntese na nossa vida de igreja. Naquele momento de comunhão ali, muitas coisas acontecem, nós somos edificados ali, conversando com os nossos irmãos, dividindo os nossos problemas, conversando sobre a nossa vida, a gente está sendo edificado. E esse é o nosso papel na igreja. Eu e você, nós estamos aqui para abençoar uns aos outros. E quando cada um abençoa um ao outro, você é abençoado também. Eu entro aqui para abençoar, mas quando todos entram para abençoar, eu vou ser abençoado também. Esse é o espírito da igreja. Esse é o nosso trabalho na igreja, né? A igreja hoje vive, né, um problema muito sério. As pessoas entram da porta para ver o que vão receber na igreja.
né? As pessoas entram na igreja para que massageie seu ego, para que a igreja possa corresponder às suas expectativas e muitas outras coisas. Isso sem falar na teologia da prosperidade, que é um câncer dentro da igreja. Sem falar nisso, que as pessoas entram para ver o que vão conseguir de Deus. Mas a grande verdade é quando a gente passa daquela porta, a gente tem que passar com o desejo de abençoar. Falar, eu vou entrar lá hoje, você apertar a mão do irmão e desejar a paz do Senhor para você, meu irmão, você já está abençoando a vida. Essas palavras não são palavras qualquer, não. A gente tem que lembrar disso, o que a gente fala abençoa. Quando a gente fala o nome de Jesus, você está verdadeiramente abençoando a pessoa. Né? Eu até hoje tomo a bênção, meu Pai, porque essas palavras, hoje o mundo não dá importância, desconhece o poder que há nessas palavras. Quando eu falo a paz do Senhor, essa paz verdadeiramente está chegando ao coração da pessoa. Aqui não é lugar, quando você envolve o nome de Deus, não é palavras aos ventos, não. Há um poder envolvido, né? A gente já pregou sobre isso, há um poder envolvido. Quando você fala para um filho, Deus te abençoe, você está cobrindo a vida dele de bênção naquele momento. Então, um simples aperto de mão e desejar a paz do Senhor, você está abençoando. Então, a gente tem que entrar com esse coração desejoso de abençoar, porque se todos entrarem assim, o resultado é que todos vão ser abençoados. Então, que essa palavra, né, faça a gente rever, né, a nossa visão diante da igreja. Né? O nosso Pai, que está sempre de braços abertos para... Claro, a gente não vai abusar com isso, então posso pecar à vontade, que se eu me arrepender, Deus vai me perdoar. O arrependimento ele tem que ser com fruto de arrependimento. Né? Lá fora você pode falar para um homem, eu me arrependo, nem está arrependido, só para ficar de bem com ele, ele vai aceitar. Não tem como saber. Eu não tenho como saber se alguém está arrependido ou não, porque eu não tenho como saber, mas Deus sabe. Né? Quando a gente chega diante de Deus e pede perdão, Ele sabe se é arrependimento ou não. E o arrependimento, ele vai ser mostrado como? Com fruto de arrependimento. Se eu cometi um pecado e eu me arrependo, a minha vida vai mostrar que eu não vou cometer mais ele, é fruto de arrependimento. Isso até o ímpio sabe, né? A pessoa chega lá, me perdoa por isso que eu te fiz. Pô, ele pediu perdão, continua fazendo, não está arrependido. O ímpio sabe também avaliar isso. Mas Deus, ele sabe, olha, se a gente pediu perdão e continua fazendo, não há arrependimento aí. Então, amados irmãos, que a gente cuide, né, bastante da nossa vida espiritual para que o mundo não nos atraia. E a gente não precisa ir lá para o mundo para ter as coisas do mundo, não. Estão entrando dentro da nossa casa todo dia, de diversas formas. Né? A família hoje está recebendo uma enxurrada a própria igreja, né? O mundanismo está entrando dentro da igreja. Então a gente não precisa ir para o mundo para ser tentado pelas coisas do mundo. Né? As coisas nos tentam. Então que a gente fortaleça sempre a nossa vida espiritual para que essas tentações não venham a ser um obstáculo na nossa vida. Mas se forem, lembra, né, o Pai está de braços abertos, correndo ao nosso encontro para nos perdoar. Vamos à ceia. Convido a servir a ceia. É muito fácil a gente associar a figura do Pai com a figura de Cristo. O Pai que veio ao encontro do Filho, Jesus veio ao nosso encontro. Ele morreu na cruz sem que a gente solicitasse que ele viesse para nos perdoar. Não havia um homem sequer na terra que tivesse arrependido dos seus pecados, que justificasse a vinda de Cristo. Paulo diz, olha, ele morreu por nós quando éramos inimigos dele, ou seja, não havia ninguém que tivesse pedindo que ele viesse, que desejasse a presença dele, mas ele, como esse Pai, ele abriu os braços. Antes mesmo que o filho resolvesse voltar, o pai já estava lá aguardando de braços abertos. E Jesus, no sacrifício que a gente celebra agora, sentado à mesa, ele veio ao nosso encontro. A iniciativa foi sempre de Deus, né? Nós fomos convertidos porque Deus tomou a iniciativa de nos transformar, de através do Espírito Santo nos convencer do juízo, do pecado e da morte e nos conduzir a toda a verdade. Então a iniciativa é de Deus para nós, a iniciativa é de Deus para nós. Então que a gente sempre lembre, né, do grande amor de Deus por nós, que a gente nunca meça o amor de Deus pelo nosso amor.
ou por aquilo que a gente conhece de, acho que é amor nas nossas convivências. O amor de Deus está muito acima disso, né? Deus nos ama de uma forma que a gente nem tem capacidade de compreender, mas que a gente receba isso, você poder acordar de manhã e saber, olha, eu vou começar meu dia, mas eu sou uma pessoa muito amada por Deus. Deus está me olhando, Deus está olhando de lá do trono com amor para a minha vida. Deus está olhando para mim com amor. A gente não esqueça disso, né? Porque cristão nunca vai ter baixa estima, né? Porque ele é muito amado por um Deus glorioso. É fundamental, irmãos, que a gente não esqueça do amor que Deus sente por nós. O mundo hoje é muito carente de ser amado. Todo mundo, no fundo, às vezes se sente que é pouco amado. A gente quer ser muito mais amado do que a gente é. O mundo que a gente vive hoje, assim, as pessoas não se amam mais, né? E existe uma carência de ser amado muito grande, por isso tem multidões aí, né, procurando consultórios de psicólogos, porque no fundo é baixa estima, né? Por não se sentir amado. E a gente não pode perder de vista que a gente é infinitamente amado por Deus. Deus nos ama profundamente, né? O amor de Deus por nós, ele é tão grande que a gente não pode mensurar. Mesmo a gente vendo o sacrifício de Cristo na cruz, e voluntariamente, isso aqui é fantástico, né? Se eu estou aqui pregando, né, a igreja é perseguida, alguém entra aqui, me leva e me mata, eu não estou dando a minha vida voluntariamente, ela foi tirada à força. Entraram aqui, me levaram, posso ser até considerado um mártir, mas a minha vida foi tirada à força. Mas Jesus, ele dá a vida voluntariamente, ele caminha para Jerusalém sabendo que seria morto lá. E tanto que Pedro diz, Senhor, não vamos lá para que isso não aconteça. Ele diz, Pedro, afasta-se de mim, porque tu pensa como homem, não como Deus. Ele sabia e ele falou, olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou e eu a pego de volta. Ele entregou voluntariamente na cruz e ao terceiro dia ele toma a vida dele de volta. Então foi voluntário, e se foi voluntário, foi um ato de amor. Apesar da gente ver o sacrifício na cruz, a gente entende que é um grande amor para fazer isso, mas creiam, nem dessa forma a gente consegue entender plenamente o amor de Deus. Vai muito além do que a gente pensa que entende. A gente sabe que é um amor infinito, mas ainda vai muito além do que a gente imagina. A gente é muito amado por Deus. Então, que a gente não caia, né, como esse filho, de desprezar tão grande amor e ficar olhando para as coisas de fora, né? Às vezes a gente fica olhando para a coisa do mundo como esse filho através de uma televisão, através de um convite de um amigo, através de más companhias, através de festas que não têm cunho cristão. De muitas formas a gente pode tirar o olhar da casa do Pai para olhar o que está lá fora e às vezes acaba se sentindo tentado. Então que a gente tenha esse cuidado, né, de estar olhando para quem verdadeiramente nos ama. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre a tua obra que é essa igreja. Em nome de Jesus, amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.